Conversas Cruzadas. Ney, quantas vezes pousou e levantou em Congonhas? Bom, boa noite, Brito. Boa noite, pessoal da mesa e os nossos telespectadores. Olha, eu entrei na Varig em 72. Voei até 97. Quer dizer, onde é que você entrou mais uma vez, por favor? Na Varig? Na Varig. Eu sou oriundo da Varig. Sou um dos comandantes aposentados pelo Aero. Não, eu fui comandante da Varig, saí comandante em 1980 no Eletra. Então, eu voei 2 anos. Eletra. Uma excelente máquina. Fez quantas pontes aéreas ali? Meu Deus. Bom, eu voei 2 anos praticamente na ponte aérea com Fokker, com Farshid Hiller, que é o F-27 que voava aqui, né? Aquele asa alta, turbo. É um bimotor, né? Bimotor. Dali eu passei para o 737 e depois voltei para o Eletra para ser comandante no Eletra em 80. Em 78 eu voltei para o Eletra para ser comandante. E nesses quase 8 anos de ponte aérea, nós operamos em Congonhas com chuva, com vento, com nevoeiro. Não tinha ILS na época. Era procedimento VOR. Não tinha o equipamento? Não. Era VOR para a pista 17. O que é VOR? VOR é um sistema de navegação preciso, mas não tem a pressão do ILS. Tá, muito bem. Tá, você sai praticamente alinhado com a pista, mas não é alinhado. Na outra cabeceira, que é onde pousou o TAM, fatigo, o do 3054. Aquela cabeceira, operação NDB, rádio farol, que é um desastre com chuva, né? E o Eletra era um avião da década de 50, não tinha essa tecnologia que tem o Airbus hoje. Então, nós tínhamos algumas coisas de bom no Eletra. Um reversível muito potente, com aqueles 4 cataventos dele, quando você comandava o reverso, ele parava, dava ré com ele, né? Mas a gente levou susto lá também. E não tinha groove, hein? E depois, quando eu saí do Eletra, eu fui para o 37 já como comandante, passamos a operar em Congonhas com o 737-200. O breguinha que a gente chamava, né? Que o chique era o 300, que era mais novo, mais informatizado. E olha, a gente levou muito susto ali. Mas tem que notar uma coisa, voava Viscount, voava o Irondelli, voava o Eletra, voava o Samurai, o Convair Coronado, aquele quadrimotor já operava em Congonhas. O Convair talvez fosse o maior desses aí todos. O Convair o Coronado, quadrimotor, eu estava 07 quase. Operava lá. Quantos passageiros? Não me lembro dele, eu acho que o Coronado era um avião que não tinha muita capacidade de passageiros, porque era uma fuselagem estreita e é um avião muito veloz. Ele dava quase Mach 96, se não me engano, no cruzeiro dele. Só que não tinha carga, não tinha nada, só tinha velocidade. Mas eu pegava vazio lá. Pô, o Constellation, quer dizer, Congonhas sempre teve lá. 71 anos que essa Congonhas está ali. Quem cresceu por fora foi a cidade. Eu morei do lado de Congonhas, eu morei 20 e poucos anos em São Paulo. Sim, havia muitos pilotos da Varig baseados ali, né? Sim, nossas bases principais no Brasil era São Paulo e Rio de Janeiro, Galeão. Então, nesse tempo todo, eu não me lembro de nenhum acidente que o avião tenha descido o barranco, como se faz, né? Por questão de deslizar na pista. E o aquaplaning sempre houve. Eu já tive algum susto com o aquaplaning no 37 e no Eletra também. Mas nada que não se possa gerenciar. Seria o aeroporto mais perigoso do Brasil ao longo de todo esse tempo? Olha, tinha uns piores, viu? É? Lá pelo menos tinha condições digamos, de navegação para fazer umas aproximações. Olha, Campina Grande, na Paraíba. Você operar à noite em Navegantes. Joinville, com jato. Agora, a cidade cresceu em volta. Aí a culpa é digamos, da prefeitura que deixou. Bom, quer dizer, nós vimos uma denúncia no Fantástico desse domingo que a mim chocou. Um edifício. Um hotel construído a 600 metros da cabeceira, determinando com isso que a necessidade do ângulo de aproximação fosse alterada, comendo 130 metros de pista. Realmente esse cálculo está bem feito? Diante da o valor em si eu não teria como te dizer se está correto ou não, porque não é uma área que eu conheço. Mas quando você projeta um aeroporto, uma pista, você tem tipo de um cone de segurança. Você não pode ter obstáculos entrando nesse cone. Se tiver ou ele reduz a capacidade da pista em termos de tamanho de distância de pouso ou de decolagem disponíveis, ou você penaliza a performance do avião. É aquela história. No Rio de Janeiro, todo mundo pensa que o Pão de Açúcar é o problema. E não é. O Rio de Janeiro é a ponte Rio-Niterói. Que foi a novidade. Sim, tu tem que passar por cima dela, não pode passar por baixo. O Pão de Açúcar você sai dele. Mas a ponte não. Para chegar em Santos Dumont. Não, para você sair do Rio. Mas não, se perder o motor aqui, como é que faz? O Pão de Açúcar tu tira de letra. O problema é passar por cima, né? Da ponte. Então não tem como tu desviar dela. Bom, o senhor diria, com a sua experiência, de que hoje, sem dúvida, Congonhas
chega a ser os seus colegas que estão na atividade, eu não sei como é que suportaram até agora, mas agora falaram, não vamos mais operar porque não dá mais. Eu acho que também existe, dentro dessa colocação feita, existe também aquele sentimento de revolta da população. Você tem que dar uma placada nisso aí. Então não adianta dizer que lá não é crítico. É crítico sim, tem que ter cuidado. Claro, é uma pista que você não tem área de saída. Aí teve alguém que disse, não, vamos fazer uma extensão da pista de 500 metros sobre a avenida ali, a Bandeirantes e a Washington Luiz. Não adianta. Você bota 500 metros para lá, todo obstáculo chega 500 metros para perto de você. Então não adianta nada. E você fazer como? Vai cair mais alto ainda, porque a Bandeirantes, do piso da pista até o leito carroçável da Bandeirantes, tem quase 40 metros, 30 metros com certeza. A pista de Congonhas, o topo da pista é quase na altura daquele prédio que o Tã bateu. Quer dizer, então... Esta alternativa que está sendo aventada, e especialmente pelo que li e pesquisei, fui atrás de mais detalhes do que o senhor Camacho tinha a dizer, o presidente do Sindicato dos Aeronautas, de que se transformasse, como foi no passado, num aeroporto regional para a ponte aérea, para aeronaves menos potentes, com menos carga, menos capacidade de peso e tudo mais. Lhe parece o adequado? Talvez pelo excesso de tráfego lá também você tem o problema todo do piso da pista, quando você tem um excesso de tráfego, é o acúmulo de borracha na pista. É o que te causa a clonagem. Cada chegada... É a mais perigosa. Não, quando está no fim dela. Você chega no fim da pista com 30, 40 nós, quando você tira o reversível, o avião vai embora. E você não busca mais. Aí não tem mais o que fazer. E a hora que ele entortou, ele vai. Você não segura mais. E agora, com relação ao reverso, você havia colocado. Avisar o passageiro que você tem algum problema no avião, eu não acho isso que seja algo a ser feito. Eu entendo pela minha experiência de 30 anos voando, e eu tinha por norma minha, ninguém me ensinou isso, aliás, me ensinou assim meu instrutor, Ícaro Machado Vieira, que por acaso... o nome é próprio. E aqui de São Jerônimo, mas é gente muito boa. E ele dizia, sempre avisa o passageiro e nunca mente para o passageiro. Mas não precisa contar toda a verdade às vezes. Por que eu digo isso? Porque para o leigo, para o passageiro que está assustado, voar já não é uma coisa normal para ele. Como uma vez disseram, né, se Deus quisesse que tu voasse, te dava penas e asas, né? Nós não temos, nós vamos dentro de uma máquina. Então, você dizer ao passageiro que está com uma falha de um reverso, eu não sei, eu sinceramente não concordo com isso. Ou está com freio, a gente cansa de voar com o freio bloqueado, isso é normal. Você pode, penaliza a tua decolagem, penaliza, mas tu pode voar. Tu pode voar sem reverso? Pode, o reverso não conta. Para que as pessoas de casa entendam. O cálculo do reverso, o efeito do reverso, na distância de parada, não conta o efeito do reverso. Ele não é contado. Ele não faz parte, é um bônus que você tem. Se não usar, não tem problema. E um funcionando e o outro não? Dá essa adernada? No caso específico do A320, eu tenho um e-mail que eu recebi, pena que eu esqueci de trazer, de um amigo meu que é comandante de Airbus, e pousou naquela noite, dois aeronaves antes do MBK. Quando você comanda o reverso, no caso específico do A320, você comanda o reverso, a manete do reverso vai, porque são juntas com as manetes de potência. Você levanta as duas, só que eu não comando. O manche é um joystick de... É um joystick aqui, exatamente. Mas as manetes são iguais. As manetes para... ele reduziu e a arma reversível ele comanda, quando acende a luz verde do reverso. Mesmo que esteja o reverso pinado lá no motor, ele não vai abrir. Mas a manete vem. E o sistema de eletrônico do motor chama-se FADEC, que é Full Auto Digital Engine Control, ele tem o controle total do avião, e ele modula o motor que está em potência de reverso e que não está. Para equilibrar. Exatamente, para não dar tanta diferença. Conversas Cruzadas.